suas mãos. Que os nossos corações estão receptíveis para recebermos de bom grado a sua palavra. Ao receber a nossa irmã com as palmas, bem alegre para Jesus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Todo mundo feliz? Já declarou o seu amor por Jesus hoje? Já falou que você o ama? Amém? Aleluia. Eu convido os irmãos a abrirem comigo a Bíblia de vocês. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Amém. Aleluia. Diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Podeis sentar? Vou ler novamente aqui a parte B, que diz assim: mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Eu creio que muitos de nós, em alguns momentos de nossas vidas, nos questionamos: qual é a vontade do Senhor? Qual seria a vontade do Senhor para essa decisão que tenho que tomar, né? Muitos buscam resposta em horóscopo, em ajuda, em conselho de amigos, mas nós temos que buscar qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E quando nós falamos da vontade de Deus, nós já lembramos daquele versículo, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, né? Já vem esse versículo em nossa mente. E só que a Bíblia diz que, nesse versículo mesmo, que se encontra em Romanos, capítulo 12, ele fala assim: para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que no versículo anterior, ele fala que nós deveremos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o primeiro passo para experimentar a vontade de Deus é despojando da nossa vontade, a fim de que sejamos um sacrifício vivo para Deus. E o maior obstáculo para nós podermos compreender a vontade de Deus para nós é a nossa própria vontade. Nós não compreendemos a vontade de Deus quando nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Então, para que a vontade de Deus venha se cumprir e para que nós possamos experimentar, como eu acabei de falar, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, nós temos que nos despojar da nossa vontade. E o que é isso? É quando nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo. Santo significa o quê? Que pertence a Deus e agradável a Deus. Amém? Quando somos santos, quando nos rendemos incondicionalmente a Deus e vivemos como sacrifício vivo para Cristo, estamos vivendo um único tipo de vida aceitável a Deus. Amém? Então nós temos que apresentar como sacrifício vivo, santo. E a Bíblia diz que esse é o nosso culto racional. E culto, conforme o dicionário, significa adoração. Amém? Paulo, ele nos chama para uma adoração racional, de rendição incondicional a Deus, oferecendo-nos a Ele como sacrifício vivo. Para os judeus, irmãos, tanto o sacrifício como a adoração, eles seguiam juntos. A Bíblia diz que quando Abraão ele foi sacrificar Isaac no Monte Moriá, quando o Senhor fez esse pedido para ele, o Senhor falou: olha, pega o seu filho, vai lá no Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Ele pegou o seu filho, o seu criado, e foi. Quando ele chegou lá no monte, ele falou assim para o seu criado: olha, fica aqui, que nós iremos e nós o adoraremos e voltaremos. Ele usou a palavra adorar, só que na verdade ele está vindo o que? Sacrificar. Então adoração e sacrifício, eles andam juntos. Ele usou a palavra adorar quando estava indo sacrificar. Então nós temos que sacrificar, nós temos que adorar. O nosso corpo, a nossa vida é feita para adorar ao Senhor. O segundo passo para experimentarmos a vontade de Deus é a maneira como nos relacionamos com o mundo em que vivemos. Paulo nos alerta para que não tomemos a forma do mundo e que resistamos a toda a pressão que ele, o mundo, exerce sobre nós. Amém? A Bíblia diz o quê? Que nós
esse versículo mesmo em Romanos, capítulo 12, depois se você quiser ler, que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, andar nos padrões deste mundo. Nós temos que ir na contramão do mundo. A Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo e nem o que no mundo há. Amém? Então nós temos que ir na contramão. E não deixar que esse mundo exerça sobre nós essa pressão. Nós temos que ser diferentes. Nós não precisamos andar como o mundo anda, não precisamos falar o que eles falam, não precisamos tomar as atitudes que eles tomam. Nós temos que ser diferentes para podermos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos proibidos de fazer as coisas que antigamente nós fazíamos, né? Paulo até mesmo fala que aquele que pecava não peque mais, aquele que roubava não roube mais. Então quando nós decidimos aceitar o Senhor em nossas vidas, as nossas práticas passadas ficam para trás. Nós temos que tomar uma nova atitude, nova vida. Eis que tudo se faz novo. O terceiro passo para experimentarmos a vontade de Deus é a transformação que renova completamente nossas mentes e submetermos nossa própria vontade aos valores divinos e termos nossas mentes convertidas. Amém? Então, irmãos, em todas as circunstâncias, a vontade do Senhor sempre será boa, perfeita e agradável. Ainda que ela seja uma resposta negativa para nós no momento, ainda que seja um pare. A gente está prosseguindo, e aí o Senhor fala, espera. Amém? A vontade do Senhor é soberana sobre todas as coisas. Né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quando o povo estava sendo guiado, o povo do Egito estava sendo guiado no deserto, a Bíblia diz que eles eram guiados por uma nuvem. E eles estavam todos felizes, estamos indo para a terra prometida, mas ao momento que a nuvem parava, eles tinham que parar. Amém? Então, a resposta do Senhor para as nossas vidas às vezes é parar. E nós queremos ir, nós queremos chegar, nós queremos prosseguir, mas o Senhor fala, espera. Nós temos que entender que esse esperar é o melhor de Deus para as nossas vidas, porque a vontade dele sempre é soberana e sempre ele quer o nosso melhor. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A santificação. Abre comigo 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Amém? Então, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A santificação. A santificação é o ato ou estado de processo de se tornar santo. E aqui na epígrafe de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, a epígrafe fala, exortação à prática da santidade. Finalmente, irmãos, não vos rogamos a exortarmos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não como desejo de lascívia, como a gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém? Então a santificação é a vontade do Senhor para as nossas vidas, e o Senhor nos chamou para a santificação. A Bíblia diz que buscai a paz, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, que nós nos tornemos a cada dia, buscarmos a santidade, a cada dia nos tornarmos santos. Outra vontade do Senhor que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Só virar a página. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Em tudo nós devemos dar graça. Nós não devemos dar graça somente quando a nossa conta bancária está cheia, não devemos dar graça somente quando todos estamos com saúde, não devemos ser gratos quando as coisas vão bem, mas em tudo nós devemos ser gratos. Sejamos agradecidos em todas as ocasiões,
O próprio apóstolo Paulo, ele tinha aprendido quando estava na cadeia como estar sempre contente. Olha só o que ele falou, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? Então nós também temos que aprender a viver contentes em toda situação de nossas vidas, dando glória ao Senhor. E cantar aquele, né? Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, dai a Ele o louvor. Amém? Então em todos os momentos nós temos que ser gratos ao Senhor. Paulo, ele aprendeu a ser humilhado sem se sentir desvalorizado. Ele aprendeu a ser honrado sem ficar orgulhoso. Aprendeu a ter abundância sem se vangloriar. Aprendeu a ter escassez sem se queixar. Amém? Então nós temos que ser gratos ao Senhor, em tudo dar graças. Porque tem até um ditado, irmãos, que diz que a murmuração ela é a linguagem do reino das trevas. Então quando nós estamos murmurando, estamos reclamando, nós estamos adorando ao diabo, ao Satanás. E ninguém aqui foi feito para adorar a Satanás. Amém? Nós somos feitos criatura para louvor e glória do nome do Senhor. Às vezes, a vontade de Deus não é aquilo que esperamos para as nossas vidas. Amém? Às vezes nós queremos um sim e Deus dá um não. Em Jeremias 42, a Bíblia diz que um povo foi até Jeremias porque Ismael, ele tinha matado um povo. E aí aquele povo estava com medo e chegou para Jeremias e falou: Jeremias, ora a Deus aí para ver qual é a vontade dele, porque eles estavam querendo ir para o Egito. E eles estavam querendo fugir porque eles estavam com medo. E eles chegaram para Jeremias e pediram para Jeremias: ora a Deus, peça a Deus uma orientação, o que é que nós devemos fazer, independente da resposta que Deus der, se for sim ou não, nós iremos cumprir, porque nós sabemos que a vontade de Deus deve ser o melhor para nós. E assim o profeta fez. Jeremias orou e o Senhor falou para ele: não vão, vocês vão ficar aqui em Judá. Só que o que acontece? Eles falaram: não, se ele está querendo que a gente caia na pegadinha, ele quer que a gente fique aqui para a gente morrer. E eles foram. Infelizmente eles morreram porque eles desobedeceram a Deus, né? Infelizmente, irmãos, muitos de nós é assim. Nós pedimos a Deus uma resposta e quando o Senhor responde não é a resposta que nós queremos. Jesus também, irmãos, ele passou por uma situação quando ele estava lá no Getsêmani. A Bíblia diz que ele orou: meu Pai, se possível for, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, sim como tu queres. Está vendo? Ele declarou: não seja como eu quero. Talvez Jesus, ele queria que aquela situação passasse dele, né? Ele orou assim 3 vezes: mas Senhor, seja feita a tua vontade. Amém? E ele foi obediente porque ele sabia qual foi o propósito dele para vir aqui na terra. Ele queria cumprir, porque ele queria agradar a Deus, ele queria cumprir a vontade do Senhor. Em João 6,38 diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E às vezes nós oramos, né? Nós oramos o Pai Nosso e falamos: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando Deus faz a vontade dele, a gente fala: e não foi Deus, né? Eu vou dar um exemplo. Às vezes existem pessoas que se relacionam com pessoas com julgo desigual, ou seja, a pessoa é cristã, namora com um não cristão. E aí elas ficam orando e falam: ai Deus, me revela a tua vontade, me revela a tua vontade, e ora, e Deus não responde. Aí vai falar para outra pessoa: ixi, olha, eu orei tanto, pedi a Deus que desse um sinal e Deus não respondeu. Aí outra pessoa, por falta de sabedoria, fala: então é de Deus, porque quem cala consente, né? Misericórdia, irmãos. E Deus está falando, a maior revelação é aqui, ó, a palavra. E a Bíblia diz que é julgo desigual, né? Deus não aprova, Deus não está nisso. E às vezes a pessoa quer que o anjo do céu desça para poder revelar. Mas está aqui a revelação maior, a palavra. Então Deus não precisa estar dizendo que é ou não é da vontade de Deus, porque isso é uma coisa clara, é só lermos a palavra do Senhor que nós vamos compreender qual é a vontade de Deus. O Senhor pode nem sempre nos dar a resposta que desejamos, mas sempre irá nos responder. Amém? E nós precisamos estar bem atentos à sua vontade. Ou seja, devemos entender que a vontade do Senhor tem que estar em sintonia com a palavra. Deus, ele não vai se agradar do relacionamento dessa forma como eu acabei de falar, porque é julgo desigual. Ou você vai para o mundo, ou você vai trazer para a igreja. Mas provavelmente, bem 80% a pessoa vai para o mundo, infelizmente. Então nós temos que andar em conformidade com a vontade do Senhor, que é a palavra de Deus. Deus usa algumas circunstâncias para cumprir a sua vontade. Amém? Existem algumas circunstâncias externas ao nosso redor
que o Senhor ele faz para que a vontade dele venha a ser cumprida. Saul, quando ele foi para ser rei, o que foi que aconteceu? Para ele chegar até lá no profeta Samuel. Primeira coisa que aconteceu, as jumentas do seu pai teve que ser perdida, né? A Bíblia diz que o pai de Saul chamou Saul e mais um criado deles e falou assim: ó filho, nossa jumenta sumiu, vai lá procurar. E ele foi, chamou um criado e foi. E eles não encontraram. E aí, a sequência, Deus usou quem? Deus usou um criado. Quando ele falou assim, olha, falou para o criado do pai dele, né, que ele levou: vamos voltar porque nós não estamos encontrando, então é melhor a gente voltar. Antes que meu pai vai ficar preocupado com as jumentas, vai ficar preocupado conosco também. E aquele criado, escolhido por Deus, eu creio, porque se ele tivesse escolhido um outro criado, talvez aquele outro criado nem saberia da existência do profeta. E ele falou: olha, aqui tem um profeta, vamos lá nele, porque tudo que a gente pergunta para ele, ele sabe. Então vamos nele, porque ele vai saber falar. E eles foram de encontro àquele profeta. No caminho eles encontraram duas mulheres, encontraram umas moças que estavam buscando água. E aí aquelas mulheres também foram usadas para que o propósito do Senhor, a unção do rei viesse sobre ele. Porque aquelas mulheres, eles não sabiam quem era o profeta, não sabiam onde ele estava. E eles encontraram aquelas mulheres e perguntaram: onde está o profeta Samuel? E aí eles falaram: olha, aquele ali, corre, vai logo. Ainda falou para eles apressar, porque ele ia subir um monte para oferecer sacrifício. Depois poderia ser que nem ele visse mais deles. E eles foram, amém? Então, o Senhor ele usa circunstâncias para poder cumprir o propósito. Foi necessário aquela jumenta sumirem, foi necessário aquele criado conhecer sobre Samuel, para que eles fossem até Samuel. E o Senhor falou para Samuel: amanhã, a este mesmo horário, uma pessoa virá te procurar e você ungirá ele sobre o rei de Israel. Amém? Então, o Senhor ele usa circunstâncias. Assim também foi na vida de José. José, para ele poder se tornar governador lá no Egito, o Senhor precisou usar a sua família. A Bíblia diz que enquanto o seu irmão estava vindo, José estava vindo ao encontro dos seus irmãos, um dos seus irmãos falaram assim: olha, lá vem aquele sonhador, vamos matar ele, vamos tirar a vida dele. E aí a Bíblia diz que um dos irmãos dele, Rubem, falou assim: não vamos matar nosso irmão não, vamos jogar ele no poço, porque ele é sangue do nosso sangue, vamos jogar ele no poço. E não vamos matar ele não, depois a gente vê o que faz. Só que a intenção desse irmão era depois ir lá e resgatar o seu irmão. Só que aí o outro irmão falou assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos vendê-los. E eles venderam ele para os midianitas, os ismaelitas. E aí os ismaelitas compraram e venderam para Potifar. E Deus usou Potifar para poder cumprir a promessa do Senhor sobre a vida de José. E aí Deus usou a mulher para poder caluniar José, para José ir para a cadeia. E aí usou aquele padeiro e aquele copeiro para poder decifrar sonhos. Através daqueles sonhos, ele ouvir o rei para ele poder chegar até o palácio. Então Deus ele usa circunstâncias para que a promessa do Senhor, para que a vontade do Senhor venha prevalecer. E a Bíblia diz que foi Deus quem levou José ao Egito para que a sua vontade fosse cumprida, amém? Então existem circunstâncias em nossas vidas que acontecem, mas é Deus, amém? O Senhor é que tem que ser glorificado sobre todas as circunstâncias. Se eu arrumo um emprego, se eu compro um carro, se eu compro uma casa, não é mérito meu, foi Deus, amém? Porque tudo que nós temos é para a honra e glória do nome do Senhor, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu gostaria que vocês abrissem comigo Gênesis capítulo 45. Aleluia. Amém? Para poder vocês verem como foi mão de Deus, tudo isso aconteceu na vida de José, quando ele declarou, né, que foi Deus que levou ele. Imagina aquela situação, irmãos, talvez quando você está lendo essa história, antes de saber o final da história, talvez você leia e fale: nossa, mas que irmãos cruel, nossa, que homens invejosos. E a gente vai lendo e não vai entendendo, mas lá no fundo a gente sabe que Deus tem um propósito sobre todas as coisas. E Gênesis 45, versículo 5 fala assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Versículo 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar nossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento.
versículo 8, a parte A fala assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Amém? Nós sabemos que toda essa situação foi para que Deus salvasse aquela geração, para que eles não morressem de fome. Deus usou tudo isso, todo esse sofrimento, toda essa solidão, todo esse desprezo que talvez José sentiu no seu coração pela sua família, mas ele entendeu que aquilo lá era vontade de Deus para que a família dele mesmo não morresse de fome. Amém? Aleluia. As circunstâncias podem eventualmente determinar uma direção geral a ser seguida, mas deve ser examinada à luz da palavra de Deus. Amém? Toda circunstância que acontecer em nossa vida, nós temos que examinar se essa é a vontade de Deus, sobre a luz da palavra. A Bíblia diz que Deus chamou Jonas e falou assim: Jonas, vai a grande Nínive e prega a minha palavra. E a Bíblia diz que ele se aprontou, só que ele foi em direção ao contrário. Ele foi para Tarsis. Ele queria ir para Tarsis, ele já gerou no seu coração o desejo de ir para Tarsis. E quando ele chegou em Jope, achou um navio bem pronto esperando ele. Talvez ele pensou: é de Deus mesmo, olha aí, estava esperando. Se fosse de Deus, eu digo para mim, não estaria aqui. E às vezes, irmãos, nós pegamos nessas circunstâncias e achamos que aquilo é de Deus e não é. Amém? Às vezes nós passamos por alguma necessidade, achamos uma carteira bolada de dinheiro, aí fala: eita, é de Deus. Irmãos, não é. Então temos que sempre comparar a vontade de Deus à luz da palavra. Amém? Jonas, ele se enganou, ele fugiu, foi contra a vontade do Senhor, mas o Senhor reverteu toda a situação e ele foi necessário ele cumprir a vontade do Senhor. Como Deus nos revela a sua vontade? A primeira, através da sua palavra. Em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, Deus revela a sua vontade através da sua palavra. Mas, irmãos, não podemos usar isso daqui como amuleto. Senão você fala assim: ai Deus, eu quero saber qual é a tua vontade hoje para a minha vida. Aí abre a Bíblia, aí está lá: indo, aquele que traiu Jesus, qual é o nome? Indo, Judas foi lá e se enforcou. Aí você vai lá: eita, Deus quer que eu me enforque. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, também não usar isso aqui como amuleto. Ela tem resposta para todas as coisas, como nós acabamos de ler, para educar, para nos orientar. Ela tem resposta para tudo, mas nós também temos que ter sabedoria para poder manejar bem essa palavra. Amém? A palavra é a principal fonte da revelação da vontade de Deus. Quanto mais conhecemos a palavra, mais conhecemos a mente de Deus e a sua vontade. E as nossas atitudes e opiniões devem se tornar semelhantes à de Deus. Amém? Quanto mais nós lemos, mais nós vamos entender e conhecer o caráter do Senhor e vamos nos parecer, vamos ficar parecidos com Ele e vamos compreender a vontade dEle. A Bíblia diz que se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Então a nossa vontade tem que andar em comunhão com a vontade do Senhor. E nós só saberemos a vontade do Senhor se nós lermos a sua palavra. Deus também revela a sua vontade através da oração. Quando alguém diz que quer saber a vontade de Deus e não ora, então ele não quer saber a vontade de Deus. Amém? Porque nós vamos ter a resposta quando nós orarmos. E Davi, ele fez essa oração. Salmo 143, versículo 10, ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu é o meu Deus. Amém? Então nós temos que sempre orar e pedir ao Senhor: Senhor, nos revela a tua vontade, me mostra a tua vontade. E Deus, ele mostra a vontade dele através da palavra, através da oração, através de sonhos. A Bíblia diz que José, o pai de Jesus, quando Maria estava grávida, ele tentou deixá-la. Ele falou: não, vou deixá-la. E aí a Bíblia diz que um anjo em sonhos falou com José que não era para ele tomar aquela atitude, porque o filho que estava gerando no ventre de Maria era do Espírito Santo. Amém? Então o Senhor tem as suas formas de nos falar. Não somos pacientes o suficiente para esperarmos o que Deus nos revela. Amém? Nós não recebemos a resposta de Deus, às vezes, porque nós não somos pacientes o suficiente. Nós queremos agir da nossa maneira, queremos fazer da nossa forma. A Bíblia diz que quando Esaú ele chegou em casa faminto, ele estava vindo do campo,
e Jacó estava preparando um guisado e ele estava com fome. Então ele, pelo seu desespero do momento, pela fome, ele não pensou, não quis nem saber da vontade de Deus, da promessa de Deus, que era a promessa sobre ele, era da primogenitura. Ele não quis nem saber qual foi a vontade do Senhor. Ele trocou aquele momento da sua fome, do seu desespero, pelo prato de grisalho, um prato de lentilhas. Ele trocou a vontade do Senhor para a vida dele. Enquanto nós estamos desesperados, irmão, nós fazemos isso. Nós trocamos a vontade do Senhor para nós. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é muito mais daquilo que Deus tem para nós, muito mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos. Deus tem sempre reservado para nós o que é melhor. Mas infelizmente nós, pela pressa, pela fome, pelo desespero, não aguardamos a provisão de Deus para as nossas vidas. Amém? Deus tem um bom marido, uma boa esposa para você, e você pensa que vai ficar para titia e vai lá e se relaciona com qualquer um e casa com qualquer um. Mas o Senhor sempre tem reservado o que é melhor para nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? E eu quero terminar lendo uma frase que diz assim: se a vontade de Deus não agrada o seu coração, não peça para Ele mudar a sua vontade, mas para mudar o seu coração. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando sua vida, evangelista Consuela Falcão, a vida do seu esposo, dos seus filhos. A senhora sabe do carinho e respeito que eu tenho por sua vida e por sua família. E eu fico muito feliz quando eu a vejo pregando, porque a gente glorifica a Deus, né? Quando a gente vê as pessoas desenvolvendo o seu chamado ao Senhor Jesus. Louvo a Deus por